Nós agora vamos ter um intervalo de 20 minutos, então, às 11h20, nós pedimos que todos estejam presentes, que a gente vai começar. A gente vai fazer uma pequena síntese daquilo que a gente imagina ser os pontos mais importantes daquilo que nós vimos agora pela manhã e depois começar uma discussão que, obviamente, nós queremos contar com a participação e com as perguntas de vocês também. Tá? Então, 20 minutos aqui para o nosso coffee break. Agora vai dar para filmar tranquilo. Pessoal, bom, primeiro, obrigado pela obediência e disciplina, né, de nós estarmos aqui em 20 minutos. Isso nunca acontece nas minhas aulas, mas claro que hoje foi muito mais interessante. Então, agora eu vou fazer uma pequena síntese. O professor Tundizi pode me ajudar aqui sobre alguns pontos que nós destacamos das palestras que acabamos de assistir. E depois nós iniciaremos um debate, onde, como eu quero reforçar, queremos contar com a participação de todos, não só fazendo perguntas, como também colocações que possam ser pertinentes para que a gente coloque no resumo, no documento que resumirá os achados, os resultados desse evento. Então, começamos pela manhã com o Dr. Zé Paulo, nos mostrou uma série de questões interessantes que muitas vezes nós passamos por cima porque estamos mais interessados no objeto de estudo mais específico, mas, de fato, uma coisa que vocês vão perceber ao longo desses 2 dias, muitos de vocês já trabalham com isso, as questões do ambiente são absolutamente multidisciplinares. É impossível trabalhar, por exemplo, como bem colocou Zé Paulo, sem olhar, não adianta olhar esses patógenos emergentes sem olhar a questão de diferenças culturais, por exemplo. É óbvio que nós temos um enorme esforço a percorrer no Brasil por diferenças sociais, culturais, diferenças do nível educacional médio da população e diferenças econômicas também. Não é? Existe uma série de questões que, numa eventual adoção de um sistema mais restritivo, de qualidade, etc., de água ou de qualidade ambiental em geral, não é fácil implementar ou implantar isso de forma nacional. Então, esse é um desafio grande, como fazer isso nas nossas condições, né? Hoje é dia do veterinário, então eu naturalmente estou muito feliz aqui. Nós temos 2 veterinários, eu e a Andréia, né? Então, nós ficamos contentes de ver essa questão de quebra de barreira entre espécies. Isso é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo e, na verdade, é uma preocupação grande, é de que você não apenas vai ter que fazer um sistema de monitoramento ou de tratamento, etc., importante para a área urbana, como o Brasil, um grande produtor não só de pecuária, mas também de vegetais, me parece que a análise da defesa, da prevenção de risco no Brasil vai ter que contemplar também a questão da produção agropecuária, né? Como nós bem vimos na primeira e na segunda palestra, porque esses são também uma das vias de chegada desses patógenos que chegam à água e ao ambiente, e depois eles podem nos chegar através do contato ou do consumo de alimento contaminado, né? Interessante a gente ver o impacto da redução, né, o impacto que tem o saneamento básico na transmissão de doenças de veiculação hídrica, mesmo as
alternativas que nós temos hoje para saneamento, nem sempre conseguindo dar conta desses patógenos na sua completude, ela já é capaz de nos dar, por exemplo, um dado, como foi encontrado, citado pelo professor Zé Paulo, de 22% de redução. Essa questão que a gente sempre bate também como uma segunda causa de morbimortalidade, às vezes algum dado da Organização Mundial de Saúde colocando que nos países em desenvolvimento ela pode assumir a primeira causa, dependendo da faixa etária, né? Então, as doenças transmitidas pela água, elas têm que ser prioridade, né? Vimos também sobre o impacto da vacinação no rotavírus, então, colocamos aí, será que nós não vamos ter que também partir para isso em outras dessas doenças, né, bacterianas e virais, algum programa além do saneamento, alguma coisa assim, já que parece que há um impacto positivo, todavia há impactos negativos também que a gente pode avaliar ao longo do tempo, não é? E me parece, da apresentação do professor Zé Paulo e também do professor Gantzer, que norovírus tem que ser uma preocupação, né, dentre outros patógenos que estão no ambiente, norovírus nos parece uma preocupação e tem que ter uma certa prioridade nas nossas investigações. Passando para a palestra do professor Gantzer, uma coisa que chama a atenção de nós brasileiros sempre é a questão dos sistemas de vigilância nacional ou internacional de surtos. Me parece que nós temos bastante para evoluir isso, não só no Brasil, mas na América Latina. A gente teve aqui no laboratório a oportunidade de fazer trabalhos tentando relacionar, por exemplo, o que nós encontrávamos de carga de contaminação no rio com o que é reportado através de sistemas públicos, né, como DataSUS e etc. E, lamentavelmente, como não há política nacional de obrigatoriedade da notificação de gastroenterites, etc., as cidades maiores aqui do Vale notificam, dizem quantas internações, quantos atendimentos, cidades menores, simplesmente a gente encontra esses dados zerados. Então, fica muito difícil de chegar a uma realidade, uma aproximação, né? Nós temos certeza que a vigilância sanitária dos municípios tem os dados e que pode dar uma contribuição muito grande nisso, né? Porque é impossível pensar que municípios de médio tamanho, como nós temos aqui na bacia, não tenham tido nenhuma gastroenterite no ano, né? Isso é virtualmente impossível no Brasil. E impressiona, né? Vocês veem os dados nos Estados Unidos, 179 milhões de eventos de doença gastroentérica no ano, né? 21 milhões deles apenas só por rotavírus. Então, vocês veem a precisão dos dados, não é? Uma população de 220, 230 milhões, os caras conseguem mapear grande parte do que ocorre. E isso me parece importante para a confecção de políticas públicas, né? Como prevenir o problema se nós não sabemos o tamanho do problema, né? E ficou muito bem colocado pelo professor Gantzer a questão de toda a cadeia epidemiológica, vasta, ampla, incluindo reservatórios animais, consumo de alimentos contaminados, o problema de ambientes localizados, como navios de cruzeiro, creches, escolas, etc., que parece, em algum momento, precisam de um monitoramento mais próximo. Também a dificuldade de monitorar no ambiente, a gente vive isso no dia a dia no laboratório, sabe que não é fácil, e de cruzar esses dados com o que ocorre em saúde pública. Então, me parece que estão bem colocados aí alguns desafios importantes que a gente tem a lidar, né? E agora a gente vai abrir, então, para os questionamentos de vocês e também ouvir, não é, daqueles que estão, principalmente aqueles que são gestores públicos, etc., o que eles também sentem de desafio e como que a gente poderia avançar. Claro que a gente tem muito tempo ainda nesse simpósio, mas o que a gente poderia avançar no futuro para uma política mais ampla de prevenção desse tipo de doença, né? Professor Tundizi, alguma colocação? Eu queria comentar 2 ou 3 pontos que me parecem essenciais. Primeiro, a questão da epidemiologia dessa contaminação e o fato de que ela está basicamente ligada a um problema sanitário geral, né? Seja em qualquer país, a gente viu claramente pela exposição dos 2 professores que a questão da epidemiologia está ligada a um problema sanitário de um modo geral. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi, como já o professor Fernando comentou, a especificidade das estatísticas, né? Por exemplo, essa sazonalidade dos processos que ocorrem nos Estados Unidos, significa, primeiro, que há um processo sazonal, mas, segundo, que há uma estatística muito bem estabelecida e muito bem
informada. Qualquer um de nós que vai ao SUS, por exemplo, em qualquer uma das nossas cidades, e pergunta qual é a causa das internações, isso não está registrado. Então, esse é um ponto falho do nosso sistema público que precisaria, com poucas medidas, poderia ser resolvido de uma forma bastante significativa do ponto de vista de informação para o setor público e para o setor acadêmico também. Um outro aspecto que me pareceu bastante interessante foi a informação do professor Gantz, né, sobre a irrigação. E eu tenho uma experiência pessoal. Na minha cidade, nós temos 26 hortas, São Carlos, temos 26 hortas, das quais somente 2 irrigam as verduras com água de poços artesianos. Todas as outras usam água dos rios da cidade, que são contaminadas. Tenho a mesma experiência na cidade de Paulínia, em São Paulo, onde também tem hortas urbanas, e na cidade de Palmas, no Tocantins, onde também há hortas urbanas irrigadas dessa forma. De modo que esse me parece um fenômeno brasileiro, né? Hortas urbanas irrigadas com águas contaminadas em rios. Isso é um ponto extremamente importante do ponto de vista de saúde pública. O que chamou bastante atenção, né, na palestra dos 2 professores foi, primeiro, a prevenção, boas práticas de higiene, educação sanitária. Eu tenho muito insistido nessa questão de educação sanitária. Não é mais educação. It's not only environmental education as a whole, it's sanitary education. Né? É coisa simples, é lavar as mãos com sabão. Né? Já vimos que com álcool não pode ser álcool gel, porque acumula vírus. Então, toda essa educação... E aí tem um link que eu gostaria de começar a fazer, já desde o início desse seminário. Eu queria fazer um link com 2 aspectos do problema que me parecem fundamentais. Primeiro, a capacitação nessa área de saúde humana e água. Nós precisamos aprofundar essa capacitação. E, segundo, a educação em geral também. E aí a universidade aqui e as outras universidades, claro, os institutos, têm um papel fundamental nesse processo. Ficaria por aqui com os comentários. Queria cumprimentar os 2 professores pela brilhante exposição e pelos esclarecimentos. Thank you. Então, agora nós podemos abrir para perguntas, questionamentos e colocações também da plateia sobre esses temas que nós falamos aqui, caso alguém queira adiantar algum tema relacionado. Vocês podem fazer a pergunta em português, se for direcionado ao professor Gantzer, a gente pode traduzir e vice-versa. Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou do curso de enfermagem. E, como é do conhecimento de todos, é muito mais fácil prevenir do que tratar, né? E eu não sei se existe atualmente algum projeto deste tipo, mas não é do meu conhecimento. E não seria uma grande porta de contato com a população priorizar nas escolas, não só nas universidades, mas nos cursos normais de ensino fundamental e médio, levar o conhecimento das doenças de uma forma mais ampla, né? Porque eu estudei em escola pública e eu sei que os professores até se esforçam, mas às vezes a qualidade do ensino não é tão boa como deveria ser. Então, se não seria uma medida explicar para que as pessoas possam se prevenir, porque muitas vezes eles nem têm o conhecimento das doenças, só chega este conhecimento quando acaba indo procurar o hospital, tudo, e nem sabe qual é o tratamento e como que deveria ser feita a prevenção. Eu não sei se existe algum tipo de projeto, né?